Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais uma viagem pela história da música cristã no Brasil, sempre agradecendo a você pelo prazer da sua companhia, pelo privilégio. Lembrando que estamos aí no YouTube, no Facebook e agora também ali com o podcast. Você sempre, procure sempre a história da música cristã no Brasil e terá o material disponibilizado. O Facebook é sempre o que recebe primeiro, todas as lives estão no Facebook, depois nós vamos subindo para o YouTube e fazendo o podcast. E você consegue achar lá no Spotify, na História da Música Cristã no Brasil. E hoje a gente tem uma viagem ali com um grande personagem da música, produtor, compositor, cantor, enfim, você vai, alguns que são da nova geração, vai descobrir, né, e perceber que você ouviu influências e coisas ligadas a ele, e o pessoal mais antigo aí, mais antigo não, né? O pessoal que está há mais tempo de conhecimento da música vai relembrar muita coisa. Então, Rod Mayer já está aqui com a gente. Prazer em recebê-lo virtualmente, mas ter a alegria dessa conversa e o prazer, né, de poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Tá tudo tranquilo aí? Falei com o teu amigo ontem, o O Everson. Everson, Isso. exatamente. Era para Grandes ser um negócio histórias. meio rápido, ficamos 2 horas aqui batendo papo e ainda faltou contar coisa. Rapaz, eu estava vendo, aí eu precisei sair porque nesse mundo de lives, além do ministério, da página aqui, também tem a Sim, esposa, né, e os filhos. E sim. aí a esposa estava começando a ficar zangada, e uma coisa que eu aprendi muito rápido nessa quarentena, assim, no primeiro dia, é que a gente não deve irritar a esposa, né? Não convém, não fica bem. Não, Então, então eu saí. Mas, sim, meu até querido, fala, mano. pode falar. Não, fala aí, fala aí. Eu ia falar só que a esposa é prioridade, né? A live principal tem que ser com ela. Exatamente, tá, o negócio é sério nessa fase. É Eu vou assim. começar, como eu tenho perguntado aí para todos que eu tenho tido a alegria de conversar, como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruza com o evangelho? Foram dois momentos distintos, né? O primeiro eu não sei identificar exatamente o momento, porque eu desde garoto, desde criança, meu pai músico, né, com muitos instrumentos em casa e aquela coisa de tocar, de ensaios da banda dele na minha casa. Meu pai foi músico do tradicional jazz band, acho que existe até Uau, hoje. Ele é fundador, tocou muitos anos, né, com esse grupo aí, depois participou de outros grupos. Meu pai toca banjo, toca cavaquinho e violão, né? Então, dentro desse negócio, gostava do regional. E eu cresci nesse meio, né? Nasci nesse meio, na verdade. E eu não sei dizer, eu só lembro, o que eu lembro da história, pelo que minha mãe conta, que já com 4, 5 anos eu já gostava de pegar violão, sabia umas notinhas, cantava uma coisinha ou outra assim. Era até engraçado porque o violão era muito maior do que eu, né? Então eu ficava meio desajeitado ali, eu ainda conseguia tirar um sonzinho. A lembrança que eu tenho mais viva disso foi quando eu entrei no primário, que no meu tempo, né, a gente tinha aula de música na escola. Hoje acho que algumas escolas têm, né? Mas era uma escola pública, a gente aprendia francês, aprendia organização moral e cívica, essas coisas que não, matérias que não existem mais, né? E eu, assim, a aula era aquela aula de música para iniciante, para criançada aprendendo e tal. Então, como era um negócio um pouco monótono para mim, eu virei assessor da professora, né? Então, os menininhos colocavam os dedos tudo torto lá, eu ia ajeitar o dedinho deles. Aprendia mais rápido a música, né? Ensinava com facilidade de aprender. E para mim nasceu assim, nasceu acho que junto comigo, com a minha alfabetização, vamos colocar assim, né? Eu nunca tive um curso didático, nunca cursei uma escola de música propriamente dita, então sou músico mesmo por teimosia, por ideologia, né, como está na moda agora, fui um músico ideológico,
gostava de tocar e tinha os instrumentos em casa, então a facilidade, né, de acesso ao instrumento, que eu acho que isso favoreceu bastante, e algo do dom que também não sou responsável, né? Foi Deus que colocou. O encontro disso com a música se deu, na verdade, no começo da adolescência, minha mãe começou a frequentar a igreja, ela passou um processo de cura, né? Ela teve uma doença muito grave, um câncer, e ela foi curada num período desse nosso da adolescência, e eu passei a ter contato com alguma coisa, mas a música evangélica daquela época era uma música muito tradicional, muito erudita. Então não era Uhum. aquilo que exatamente inspirava a vontade de tocar, mas eu já tinha contato com isso, alguns corinhos, alguns cânticos, era chamado de corinho, né? As musiquinhas de Isso. louvor, eram bem facinhas. E eu tive algum contato com isso, mas fui ter um contato com a música mesmo aos 17 anos, um período também que eu me converti. Uma turma do tio Cássio visitou lá a igreja da minha mãe e fizeram um baita som, aqueles amplificadores, guitarras, tocando rock, né? Um rock bacana, uma letra inteligente, bonita, falando de Jesus, e aquilo me impressionou demais. Eu me lembro disso que foi a frase que eu falava assim intimamente, né? Durante a apresentação dele. Se esse é o tipo de música que se faz na igreja, eu quero tocar na igreja também. Se dá para fazer um som assim na igreja, porque aquele, não por nada, mas não era uma coisa que me identificava, né? Depois de algum Claro. tempo comecei a ter apreço, né? A gostar, ver a profundidade de algumas coisas, de algumas composições, e a gente amadurece também, começa a compreender a Isso é virtuosidade, a importante. qualidade dessas músicas, né? Principalmente o conteúdo da mensagem, né? Daquilo que se dizia, de que se levava as pessoas a falar. Então, aconteceu isso. Esse dia eu entreguei a vida para Jesus, uma missionária americana estava no Brasil, missionária Ruby, não vou esquecer dela nunca. Ela estava com a turma lá do tio Cássio, eu fiquei impactado pela música, aquilo derrubou muitas defesas, né? Eu acho que já tinha ido algumas vezes à igreja, mas aquela coisa, né, de garoto. Minha mãe foi do Brasil para Cristo um tempo, então eu gostava muito da parte musical, lembrei disso agora. Então, meu primeiro contato mesmo com a igreja foi no Brasil para Cristo. Minha mãe era obreira lá, tinha aquelas coisas de andar com aquele uniforme bonitinho e ajudar as pessoas e fazer oração pelas pessoas. Eu ia muitas vezes ficar dormindo, né? Chegava um determinado pastor, começava a falar, eu dormia no colo dela lá. Mas aquilo de alguma forma também foi influenciando. Mas era uma música um pouco mais. Lembro de um detalhe bacana: eles tinham um órgão, chegaram a comprar um órgão lá que tinha uma conexão que eu não sei dizer qual era, não era Wi-Fi, claro, né? Ligada com Uhum. chafariz. Então, conforme o órgão tocava e segurava as notas, o chafariz segurava a água no ar, assim. Então era meio que Uau. impressionante para ela. Nada a ver, mas era uma coisa engraçada que me Sim, sim, chamava chamava atenção. atenção. Então eu estava prestando atenção na música e vendo quando a pessoa que estava tocando fazia acordes mais suaves, a água ficava mais mansinha assim. De repente ele dava uns ataques e a água subia. Lembrei disso agora. Então foi assim, foi uma coisa meio natural, de família. Eu sempre digo que eu estudei na igreja, eu fui à escola bíblica, eu ouvi milhares de pregações da minha vida, se não foram milhões, né? De tantas vezes que fui. Mas o evangelho de verdade mesmo, aquele evangelho da raiz que faz a gente viver o evangelho pelo lado de dentro, né? Não só por uma teoria, eu aprendi com a mamãe. Mamãe que me ensinou isso, inclusive meus irmãos todos, né? Eu acho que eu vi minha irmã aqui, a Petite, pode testemunhar isso junto comigo. A gente aprendeu o evangelho dentro de casa. É isso Amém. aí. Você, inclusive a sua irmã, seus irmãos também têm essa questão com a música, né? É quase todos envolvidos, assim. Meu pai era músico, tocava em casa, então a gente tem uma ligação. Minha irmã, logo depois de mim, a Rosana, canta, pegou essa coisa de cantar. Minha mãe cantou, cantava também, gostava de cantar as musiquinhas dela. Lá tinha alguma coisa da música, assim, nada Uhum. explícito, nada estudado, mas tinha uma voz bonita, agradável. Cantou até velhinha, né? Tinha as musiquinhas dela de cantar.
Meus irmãos mais ligados a instrumento de percussão, surdo, tamborim, aquele o chacoalho, né? Coisa de samba, aqueles Sim, sim. instrumentos de samba. Uhum. A Pitita, a minha irmã mais nova, Rosângela, que a gente chama de Pitita, por coincidência, nasceu num dia que meu pai estava ensaiando, quer dizer, começou aquele trabalho de parto. Num ensaio, a banda estava toda na casa, ensaiando em casa, era uma banda de jazz, né? Tudo instrumento ao vivo ali, não tinha nada eletrônico. Minha mãe no quarto, já naquele período de esperando os sinais, né, da gestação, e de repente minha mãe chama lá, bate no... Era aquelas casas de madeira, né, de assoalho de Uhum. madeira, não lembro como chama isso. Os Ela bate... sobrados? Era um sobrado, isso. Tinha um forro normal, mas era Uhum. praticamente de madeira, uma estrutura de madeira. Lembro de uma história assim, que ela bateu lá com um cabo de vassoura, no intervalo da música, escutaram, meu pai saiu, ela estava tendo as dores de parto, parou o ensaio, né? Então essa minha irmã literalmente nasceu no meio da música, né? Literal mesmo, né? Curioso. Eu descobri aqui nessas conversas, enfim, tem algumas famílias, a gente Uhum. pode dizer assim, famílias musicais mesmo, né? Então tem lá o pessoal do Kadosh, o Silas, os irmãos todos, Ah, né? esses ali da cria, não é? Impressionante, impressionante. Tem a família Liache também, inclusive o Fábio está aqui Sim. acompanhando a conversa e eu já sabia também aí, constatando que a sua família também, podemos dizer assim, é uma família musical, né? A família Você, do Remy, que a gente brincava, né? Dó, Ré, Mi, você comentou que teve esse impacto numa programação lá da Cristo Salve. Assim, Isso, verdade. você lembra da turma da música ali? Assim, você interagiu com eles Lembro, depois, né? lembro. Fiquei amigo deles depois de um tempo, né? Acabei ficando amigo de todos. Numa segunda fase, eu não sei se você ia chegar nisso depois. Numa segunda fase, eu cheguei a tocar com o pessoal lá do Cristo Salve. Mas logo em seguida desse episódio, a gente de vez em quando era da Lapa, a gente pegava o ônibus do aeroporto lá da Lapa, ia lá para a Avenida Jamariz, né? Para ver os trabalhos, porque era muito bacana. E lá era um encontro de juventude, uma coisa que a gente tem mais corriqueiramente hoje, mas na época era uma coisa meio uma ilha, né? Uma ilha isolada, era o pessoal Uhum. do rock, era o pessoal da juventude. Então a igreja dos jovens era a igreja do tio Cássio. As outras igrejas eram igrejas normais, atendiam a família, uma coisa assim. Tinha um trabalho aqui, tinha alguma coisa em Goiânia já iniciada, mas eram poucas, tinham vencedores por Cristo, que, né, ficaram muitos anos com um trabalho bem bacana. Acompanhei muito também, cheguei a gravar com eles. Depois o tempo foi aproximando a gente, né? Mas o que acabou acontecendo é que dessa época lembro bem do Flavinho, que era o guitarrista, que era, na verdade, o cara que me chamou mais atenção, porque ele fazia aquela guitarra que dava a intenção, que dava toda a característica da música, né? Ele fazia os solos, fazia as vinhetas, as coisas assim, tocava muito aquele jaquetão de couro. Ele chegou de moto, o pessoal chegou numa veraneio, sabe, tipo camburão, uma veraneio, eu não lembro, não tenho certeza, mas acho que era verde. Não lembro se era verde ou bege. Guardei essa história da veraneio porque desceram aqueles tremendões do coisa. Eu via isso em show, em barzinho, né, na televisão, mas dentro da igreja era uma primeira vez, Entendi. bateria. Chegaram com uma bateria lá, e tinha ele, tinha um Celcinho que tocava violão e cantava as músicas. Tinha mais algumas pessoas tocando, eu não lembro especificamente Uhum. desses outros músicos, mas depois, com o tempo, fiquei amigo do Tona, que não era especificamente um músico, mas era um interlocutor ali, fazia esse trabalho de evangelismo, ajudava as pessoas. Conheci Alex Dias Ribeiro lá, Fernando Dias Ribeiro, que é o irmão do Alex. Conheci a tia Noeli, conheci o tio Cássio, conheci a tia Vera, conheci a, a tia Arlete, minha querida amigona, amiga até hoje, está na Espanha. Então, assim, a gente começou a se envolver. Tinha as tias da cantina lá que eu amava, aquele lanchinho antes do culto lá era primordial, né? Então era um negócio muito descolado, assim. Você chegava, sentava no chão, chegava, ficava batendo papo.
Às vezes ficava lá fora, porque era uma casa, juntava muita gente, eu ficava geralmente perto do portão, do lado de fora, e sempre fiz amizade ali. No segundo momento, eu O- acabei fazendo amizade com o Manga. A gente Uhum. tinha um trabalho na Donep, o pessoal do tio Cássio ofereceu o lugar, a igreja lá para a gente ensaiar. Nós fazíamos ensaio do trabalho da Donep. Eu fui diretor de música na Donep há uns anos, né? Peguei a Donep no comecinho aqui no Brasil e começamos principalmente em São Paulo, né? Fui ao segundo jantar e a gente começou a fazer música no jantar como se fosse uma música ao vivo. Tinha uma paradinha para cantar Sim. e era um adorno assim para a preleção, para o testemunho das pessoas. Foi um lugar bem legal que eu tive como experiência na minha vida. E o O... Pedro Paulo, que era o presidente, só esse detalhinho, Pedro Paulo, que era o presidente da Donep, era chamado um empresário da Mercedes-Benz, diretor da Mercedes, aí, um alto executivo, tinha aquela formalidade toda. Uma vez a gente foi viajar com ele e com o tio Cássio. Nós fomos para o Paraguai fazer um jantar da Donep, tio Cássio é seu preletor, nós fomos fazer a música e o Pedro Paulo foi como presidente do capítulo, ia lá dar uma palavra também. E na viagem, na brincadeira, a gente acabou apelidando o Pedro Paulo de tio Pepe. Pegou essa história, muita gente conhece ele pelo caso de tio Pepe, mas foi na brincadeira ali que era tio Cássio, né? Eram os dois que, vamos dizer assim, Uhum. eram os dois que conduziram a gente, os nossos líderes ali, né? Na viagem, foi uma viagem bem, bem bacana. A gente tocou numa igreja do Jimmy Swaggart, no Paraguai. Uau! Jimmy Swaggart tem um ministério nos anos 80, início de 90, assim, Imensa, imensa, fortíssimo. E uma imensa. parte musical muito forte, porque ele também é músico, né? Pianista, aquele jeitão dele. Eu lembro do Jimmy Swaggart. O cara era o cara que tomava conta do sábado de manhã, né? Acho que 90% Exatamente. dos evangélicos assistiam aquilo. Acho que a maior audiência dele era, inclusive, no Brasil, né? No Brasil. Eu lembro uma memória infantil que eu tenho muito forte. Foi ir com meu pai na cruzada dele no Morumbi. Ele fez uma cruzada no Morumbi. Sim, Eu sei lá, eu devia ter 6, 7 anos, não lembro direito, mas eu lembro que foi a primeira vez. eu fui Eu também. não gosto muito eu não gosto muito do Morumbi, ok? Você estava com a camisa ontem aí que, né? Então, mas Deus perdoa tudo. então, mas tem a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então eu não discuto mais isso, não. Glória a Deus. Inclusive, estou vendo aqui, entrou o Everson, entrou um outro, o Lincoln Lira também, que tem feito umas lives muito legais aí sobre música, reflexões bem bacana também. Você comentou, só fechando aqui, você falou do tio, estava conversando com o Fábio ontem, e aí ele disse que na Cristo Salva, assim, tem denominação que tem até apóstolo, né? Mas no tio Sim. Cássio o negócio é se tornar o tio. Quando você chega, É, consegue ser chamado de tio. então, tinha o tio Mário, eu não lembro de todos, né? Porque passaram muitas pessoas por lá e tinha muita gente legal também. Se eu tivesse lá até hoje, eu seria o tio Rod, né? Já teria virado por uso capião, né? Agora Provavelmente. amo. Você falou da Donep, e a Donep é interessante, a Donep ela vai ter uma história com músicas, né? Chegam a gravar alguns títulos. Lembro bem ali nos anos 90 tinha Louvores da Donep, né? Que eram coletâneas, CDs que gravavam. Você ainda estava envolvido? Não, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu fiquei no começo, fiquei 6 anos na Donep. A gente teve o privilégio de fazer um jantar que acabou virando um padrão nacional. Padrão nacional em que sentido? A gente tinha um jantar que era efetivo, ele funcionava. Ele cumpria todos os requisitos que era sugerido pela Adonep. Qual era o grande âmago da Adonep? Evangelizar executivos, mulheres e homens de negócio que não tinham um acesso direto pela igreja ou pelas ferramentas da igreja. Então, ela se posicionava não como uma entidade religiosa, mas uma entidade para-eclesiástica. Então, ela era uma entidade de ajuda, de apoio à igreja. A Donep nunca teve o objetivo de juntar, reunir pessoas, ter lugar. Não sei como é hoje, não sei o que se tornou, mas esse era o grande alvo. Então, como era um jantar
nos moldes de um jantar executivo ou de um jantar comemorativo, a música era uma coisa importante. Até então eles levavam a música como uma coisa mais simbólica, era só para dar um adorno ali. E a gente conseguiu implantar a música como uma coisa de fazer parte da atividade do jantar. Então a gente fazia música ao vivo, o pessoal jantando, conversando, batendo papo, a gente tinha o fundo musical ali. Eu levava a banda, né? Claro, tinha pessoas que queriam levar o coral, queria levar, sabe, cantor, e virou aquela coisa do programa do Raul Gil, cada hora vem um cantar. As coisas se distorceram por alguns lugares, pela falta até do entendimento do que era a visão e pelo hábito de todos, né? Então, eu acabei assumindo uma época, nomearam, eu era diretor nacional de música e eu fiz um trabalho de viajar por alguns lugares, mostrar como era a música, qual era a importância da influência espiritual, né? Daquele momento espiritual de a música funcionar como Davi quando tocava a harpa ali, não pronunciava nada e os espíritos maus de Saul eram repelidos, né? Para criar um ambiente, criar uma atmosfera para aquela pessoa que viesse trazer um testemunho, encontrasse as pessoas um pouco mais sensíveis às coisas espirituais. Até porque não tinha nenhuma pegadinha. O pessoal ia e não era nada de diferente. Lá era contada uma história e sempre no final tinha aquela coisa do apelo. E foi o primeiro lugar, assim, de verdade, que eu tive um sentimento de família. A gente tinha uma turma lá excepcional, pessoal muito bacana. Eu acabei virando, nesse caso, diretor. Aí eu cuidei de 2 convenções nacionais no Rio de Janeiro. Aliás, uma no Rio, uma em São Paulo. E uma terceira mundial, que veio, inclusive, o fundador, o Demo Chacari, né? Foi inesquecível também. A gente fez no Rio Centro ali, não lembro se era. A gente ficou no Intercontinental, era um centro de convenções ali do Rio. Me fugiu o nome agora. Gigantesco. Tinha um monte de africanos. A gente do mundo inteiro foi. Era assim, era uma coisa inesquecível, né? Como esses congressos, né, que a gente vai. Isso era o quê? Isso era anos 80 ou já era anos 90? Isso começo de anos 90. Já o começo de Começo anos dos 90. anos 90. A Certo. gente. Entre 80 e 90, né? Porque acho que final dos anos 80 e começo dos anos 90. A Donep depois durou, aí teve uma cisão, virou a Full Gospel nos Estados Unidos, a Donep continuou no Brasil. O presidente da Donep no Brasil é do Rio, né? Então, Sim. eles continuam. Eu não tive. Acabei me ligando ao trabalho da Renascer depois e, por consequência, fui me desligando por causa do tempo, né? Entendi. O Fábio está aqui perguntando, falou, já que você revelou o nome da Petita, ele quer saber se Rod é de Rodolfo ou Rodrigo. Ou é Não, Rod é mesmo? Rodolfo. 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 Na verdade, Rod Maier é meu nome inteiro, né? Porque meu nome é Rodolfo José Teixeira Maia. E era um apelido de garoto da escola. Eu tinha um monte de apelido, inclusive Cabeção, né? Só que Cabeção ia ficar meio mal. Um cristão chamado de Cabeção ia ficar meio estranho, né? Rod, vamos seguir, porque tem uma curiosidade, tem algo que eu queria que você falasse. Você então, se encontra, vou dizer essa expressão, musicalmente ali no Tio Cássio, você entra, faz parte, você vai ter uma relação, inclusive, por exemplo, com o Oficina G3, que nasce naquele ambiente, e essa musicalidade da Cristo Salva, do Tio Cássio, ela explode numa vertente, inclusive, como você falou, essa coisa com os jovens, né? Mas ali, ainda nos anos 80, se eu não estou enganado, você, por exemplo, tem uma participação em Vencedores, no Louvor 6. Como é que você foi construindo, assim, tanto essa questão ali na explosão musical, rock, jovem, e ao mesmo tempo na linha Vencedores, que é uma referência naquela época dos anos 80, então, na linha de louvor congregacional, a série Louvor, ela praticamente ditava exatamente como é que era essa transição. Então, aconteceu o seguinte, primeiro lado do Tio Cássio. A ideia do G3 começou porque existiam 2 grupos que tocavam lá no Tio Cássio.
o Cristo Salva, que era a banda, era a banda que já estava lá, as pessoas um pouco mais antigas, e uma banda que acabou se formando ali, ou veio de algum lugar para lá, eu não lembro exatamente a história do Rubinho, que era o Estação Céu. E eles continuaram tradicionalmente os eventos de segunda-feira, mesmo depois que desses anos de sucesso que eles tiveram, o tradicional era o culto de segunda-feira. E o Manga, como a gente ensaiava lá, um dia ele falou, pô, Rod, me ajuda aqui, eu estou tendo um problema, o pessoal está fazendo faculdade, eu não tenho tanto músico, a gente vai ter que fazer um mix aí do Cristo Salva com Estação Céu para a gente montar uma banda para continuar o trabalho de segunda. A gente quer manter, né? Essa coisa, e a música bacana, deu uma... Às vezes vem um, às vezes não vem outro, falta, o pessoal tem compromisso de faculdade. E eu fui tocar, e daí nasceu o G3, que nada mais era do que o Grupo 3, não tinha nome, né? Então tinha Estação Céu, Cristo Salva, para questão de escala mesmo. Eles tinham um lugar numa parede lá, numa porta, que eles faziam a escala para identificar qual era o grupo que ia tocar, o dia e como era a escala. O Manga apelidou de GT, é o Grupo 3, não tem nome. A gente não tinha pretensão de ser banda, de virar nada, a ideia era estarmos juntos, claro, a gente se gostava, tinha aquela admiração, e eu comecei, não dá para falar que eu sou fundador do G3, mas dá para dizer que eu estive Você na então idealização. foi um integrante. Você foi um integrante lá no início da Oficina G3, dá para considerar isso. Eles não contam muito essa história, eu não sei se eles têm vergonha ou se esqueceram, né? Tá todo mundo velhinho. Mas eu fiz parte disso com o Juninho Afran. Num primeiro momento tocava o Natália ao baixo, depois veio o Maradona, Valtão na bateria, tinha o Marcão no sax. Tinha sax no começo, né? Tinha sax. Esse time do Tio Cássio, eles tocavam com saxofone. E assim, a amizade com o Manga virou uma amizade grande. Com o Túlio, eu voltava para casa com ele, né? Ele morava pro lado da Lapa aqui também, então 2 amigões lá. Conheci o Marcinho também, que é um cara da velha guarda, que cantava horrores, fez parte da Donep com a gente. Um tremendo cantor falecido já hoje, mas era muito bom de... Na oficina o teu instrumento... Na verdade, assim, você toca violão, você toca teclado, certo? E outras coisas. Teclado. Bem pouquinho. As outras coisas, o meu instrumento mesmo é violão, né? É violão. Então, na oficina era violão. Então, na oficina eu fazia violão com algumas músicas, mas na verdade eu fui fazer a guitarra base, porque eles não tinham tecladista. E, por exemplo, o Juninho sempre foi muito solista, né? Gostava de formar os solos e tal. E eu fazia a base junto com os outros instrumentos para ele poder solar, né? Tem um negócio engraçado que eu contei ontem pro Everson. Ele está aqui, inclusive. Isso. Eu contei para ele ontem que é o seguinte, os caras, eles não tinham método de ensaio, eles todos muito virtuosos, tocavam muito bem, mas o negócio era lá, que música vai tocar? Valtão contava, já saía tocando, cada um fazia o que queria, né? Isso quando eu cheguei, vou dedar eles porque eu tenho testemunha lá. Eu comecei a organizar os ensaios. Não, peraí, vamos bolar uma introdução. Quando começa a música, vai ser 3, 4 e vamos? Porque toda a música estava assim, né? 3, 4, vamos. Pum, saía tocando. Então sempre tinha aquele desencontro. Vamos pensar uma introdução, vamos ter um tempinho, vamos fazer alguma coisa, vamos ter um momento para solo. Comecei dessa organizadinha. Então eu era o cara chato lá do ensaio, que parava toda hora. Geramos umas convenções de fazer junto, umas viradas junto com bateria. Naves Imperiais, o primeiro arranjo, depois eles fizeram outro, né? Mas o primeiro arranjo eu ajudei lá, tava na... O que foi gravado primeiro, esse arranjo foi gravado, porque eles têm a primeira versão, que é enorme lá, a música, né? Isso. Aquele já é com modificação ou aquele então, eu tem não o teu lembro. DNA? Porque assim, todo mundo foi evoluindo musicalmente, cresceu, começaram, até pelo aspecto de ter que tocar mais, ou ter que tocar em ambiente mais aberto, assim, todo mundo teve que ir para cima para... Eu, inclusive, né? Pegar coisas novas, estudar. Mas eu peguei esse primeiro período, eu não sei dizer se esse primeiro arranjo era aquele que a gente ensaiava. Mas eu sei que no Dama Choque, que foi o primeiro evento, aliás, no Dama Choque foi onde eles gravaram, né? Isso, eles gravaram no Dama Choque, o primeiro. Tem uma história bacana. O Manga uma vez me ligou, eu já estava na Renascer, o Manga ainda estava lá no Tio Cássio, e eu, de alguma forma, fiz essa ponte, né?
do pessoal da banda tocar nos nossos eventos lá, porque eu cuidei da música um tempo. Na Renascer eu comprava os instrumentos, ajudava na questão da organização musical lá, né? Principalmente no começo. Mas o Manga me ligou e falou, cara, nós vamos fazer o lançamento lá, a gente tá precisando de um tecladista, cara, você não conhece ninguém. E nessa época tinha aparecido um moleque com a cara do Woody Allen, chamado Márcio de Carvalho, que depois virou... Woody! Ele veio para mim, pô, quero tocar com vocês, não sei o que. Eu falei, olha, eu tenho um amigo meu, tá precisando de um tecladista, você quer tocar com eles? Os caras são bons, só que o esquema deles é rock. Rock, falei, vai que você vai gostar. Ele pegou, foi para lá, o Manga adotou, puxou ele, lançou junto com ele no trabalho, e depois de algum tempo ele saiu, aí veio tocar comigo. Aquelas vagas que sai o tecladista, aí você vai pegando o pessoal que já está em volta, né? Então, o Woody ele também vai ter uma participação ali da metade dos anos 90, um pouco antes. Ele faz muita coisa com vencedores ali. Eu lembro dele circulando, a questão de produção, essa parte de teclado, né, dos sintetizadores que vieram muito em moda ali nos anos 90, ele trabalhava bastante. Então, o Woody tem uma história engraçada. No decorrer da amizade da gente, eu acabei descobrindo que eu toquei com o pai dele. Um período antes do Evangelho, eu toquei com o pai dele. Era chamado Zé Louco, Zé Maluco, uma coisa assim, era o apelido dele, né? A gente chamava de Zé. Guitarrista absurdo, absurdo de bom, tocava tudo. Me ensinou muita coisa, né? Aquelas coisas que você não consegue entender o que eles estão fazendo, me ensinar. Eu toquei com um pessoal mais velho que eu, é por isso que eu lembrei muito dele. E o Woody era o seguinte, o Woody era o virtuoso, né? Aquele cara que tem o dom, tá lá, precisava de ferramenta. E eu tenho orgulho de dizer que eu fui o cara que comecei a incentivar o Woody a aprender a trabalhar com MIDI. E foi o que deu muita visibilidade para ele. Fez ele crescer muito musicalmente. Quem foi o grande professor do Woody? Nosso amigo Gesiel, da banda Rara. Na época do Voietra. Não tinha nada disso, era feito em DOS essas programações. Aí nem imagino como é que se faz isso, mas o Woody, como tinha muito tempo, né? Aquele garoto sem trabalho, sem uma coisa... Tinha o trabalho dele, mas tinha bastante tempo para estudar. E eu incentivei o Gesiel a ensinar, mostrar para ele. Eu estava gravando um disco e queria que o Woody aprendesse para a gente continuar fazendo. De repente o Woody foi se envolvendo com outras pessoas, teve contato com mais coisas e virou um baita produtor, né? Isso, ele se tornou produtor naquela fase ali, como a gente colocou, essa marca que você tem da música nos anos 90, muita coisa ali a gente leigo chama de sintetizador, né? Essa questão assim, e ele tinha muito disso, muito mesmo. Lembro? Muito musical, então tem a bateria na cabeça, tem levada de bar. Talvez assim, ele não tenha vivência com o mundo das cordas, com o mundo do trompete, dessas coisas, mas ele sabe idealizar bem essas coisas. E virou Quem ajudou muito nessa história também foi o Esdras, que era o saxofonista, tocava com a gente, um músico excepcional. Esdras Galo. Galo, exatamente. O Esdras tocou comigo quase 6 anos. O Esdras toca muito. Muito. Eu conheci na Donep. Alguém apresentou, se eu não me engano, foi o Bispo Souza, que é um dos coordenadores na época da Donep, ligou para mim e falou, tem um cara aqui de Bragança, toca bem saxofone, vê se você consegue aproveitar ele nos jantares aí. E ele ficou insistindo. Eu confesso até que no começo falei, saxofone, será que a gente põe? O dia que eu conheci o Esdras, vi tocando, aí não tem jeito, ele já era muito bom, né? Toca demais. Vamos voltar aqui, porque a gente entrou no Renascer Praise e eu quero voltar na história, né? Desculpa, inclusive, falou do... Prolixo. Não, é ótimo. É muita história contando. Não, tranquilo. O Oficina tinha uma coisa engraçada. Lá no início, eu lembro bem, assim, menino, comecei a ver e começaram a surgir os clipes, né? Na Gospel, na Manchete, aquela coisa toda, e imagens de show, na época do Indiferença, não foi nem no primeiro. Tinham 2 guitarristas, eu não lembro o nome do primeiro, eu não lembro o nome do guitarrista que fazia a base, eu lembro do Juninho.
Mas na época do Indiferença, lembro do Maradona, tinha um outro guitarrista e o Juninho. Se alguém lembrar aqui, porque tem a turma que curte, né? E deve saber. E eu lembro que a gente assistia o Oficina G3, o guitarrista um pouco mais cabeludo, enfim, o da base, o que fazia a base, ele tocava, mas ele assim ele fazia a base de um jeito O nome está na ponta da língua, performático. aqui, já vou lembrar. Eu não consigo Alguém lembrar, fala mas eu assim, lembro. Isso, é o Jimmy. É isso, Jimmy. Jimmy? Isso, Jimmy. boa, Ok, legal. é o Lucas. Valeu, Lucas. E o Jimmy tocava performático e o Juninho arrebentando no solo, mas o Juninho ele fazia o solo como se estivesse fazendo base. Ele fazia ali daquele jeito, levantava o rosto e eu olhava e falei assim, gente, tá ao contrário esse negócio, né? Normalmente os solistas de rock é que são performáticos e o cara da base mais de boa. E o Oficina tinha essa diferença aí. Você falou da questão da estrutura, né? É engraçado, Rod, vou te chamar de Rod aqui, não vou ficar Rod Maia. É engraçado ver como essas coisas elas foram surgindo não programadas. Não, hoje a turma já cresce, a molecada hoje já cresce querendo ser, né, ou entendendo que são profissionais, apresentadores, youtubers e seja lá o que for. E essa fase da música, ela nasce pela espontaneidade, né, pela vontade de fazer e a turma literalmente aprendendo. E você falando aí que foi um dos que ajudou a organizar, assim, nossa, né? E que trabalho que deu fruto, né? A turma aprendeu. É assim, não dá para dizer que os caras não cresceram depois disso, porque o que acontece? Teve um período que é como uma quadra de futebol. A gente consegue um horário na quadra, aí você tem que arrumar os caras para jogar, né? Então, se vai ter jogo toda semana, se um não vem, você começa trazendo o outro, fazendo uma analogia básica. E o engraçado é que alguns desses caras que a gente foi descobrindo, que chamou para jogar, já tinham um talento absurdo para o futebol e no próprio convívio ali foram aparecendo para outras pessoas, foram jogar em outros lugares, jogaram com outros jogadores. Uma coisa importante que a gente tem que falar é o seguinte, ninguém desenvolve sozinho, né? Esse contato que a gente tem com cada um, a gente sofre interferência. Não dá para dizer que alguém virou um músico excepcional por virtuose própria. O caso do Woody. O Woody começou a ter contato com outras pessoas, outros tecladistas, outros produtores, outros cantores, outros estilos musicais. O cara vai desenvolvendo, vai ganhando. É o tal da panela velha que vai apurando o sabor, né? Então, acho que isso aconteceu com todo mundo. A gente teve um local que abriu espaço. Por causa do espaço, a gente tinha que estar lá. Por causa das pessoas que vinham, a gente foi gerando compromisso, porque todo dia, ou toda segunda, ou todos os cultos, a gente precisava ter alguma coisa, ter uma música lá. E conforme essas pessoas foram se despertando, foram ocupando os seus espaços. Agora, dali, por exemplo, você vê o Robinho. O Robinho tocou comigo quando eu tinha 15 anos de idade. Começou, né? Tocar, a gente sempre teve junto, já gravou comigo outras vezes, gravou um trabalho que eu estou parado aqui, é uma amizade que ficou. Eu ia buscar ele na casa dele, a mãe falava, ó, você vai levar, você traz ele aqui. Ia viajar, a gente fazia viagem, ele ia com a gente, era o nosso mascote, o nosso caçula, né? O menino queria ser baterista, só que minha irmã era baterista, então não dava para derrubar a irmã do líder da banda, vamos dizer assim, né? Eu estou falando isso porque é a história que ele conta, né? Eu nem sabia dessa história. Ele toca bateria tão bem quanto baixo, não sei dizer o que ele toca mais. Ele é músico, né? Toca violão, provavelmente deve tocar outros instrumentos aí, mas por causa do baixo ele se firmou no baixo, foi crescendo ali. Dali começou a tocar com mais gente dentro do próprio ambiente, começou a gravar, fazer participações daqui, aí não sei o que aconteceu, pintou convite fora, ele foi tocar fora, foi parar com o Sandy Júnior, foi parar com o Ed Mota, hoje está na França, se eu não me engano, e virou uma referência de baixista não só para o meio evangélico, mas o meio secular. Ele é muito admirado no meio secular. Tocou no Faustão lá, fazia aquelas músicas aquelas programações com banda do Faustão, ele estava lá também. Aí a gente nunca sabe o que vai sair, né? Ganhou estrada, né? Verdade. Tô olhando aqui o tempo e a gente nem chegou ainda no Troide. A de ontem foi 2 horas.
Pois é, você tinha comentado aqui, a gente vai contando história, muita gente conhecendo, e o objetivo é esse mesmo, né? É relembrar, descobrir algumas coisas. Eu estou sempre descobrindo coisas novas nessas conversas. Você tem, então, toda essa efervescência, isso está acontecendo, aí você tem participação lá com Vencedores, que é a turma de uma outra linha, né? Já a turma consolidada, esse movimento todo que está acontecendo no Tio Cássio, que depois vai ali para Renascer, eles estão iniciando a estrada, né? Vencedores já vinha ali, assim, bem consolidado, como você colocou. E aí você está nessas duas pontas, início dos anos 90, começa então as suas composições. Já escrevia nessa fase? Como é que elas surgem? Então, eu tenho algumas músicas, basicamente dos anos 80. Chegava a compor algumas músicas, era uma coisa inicial ainda, eu não cantava. No começo, meu negócio era tocar, fazer os arranjos e tinha sempre alguém para cantar. Mas aquela coisa também, do mesmo do futebol, você não tem um goleiro, aí alguém tem que jogar no gol, né? Então comecei a me envolver com cantar do meu jeito, limitado que eu tenho, comecei a cantar minhas próprias músicas, né? E aí foi ficando, acabei virando cantor também. Mas meu negócio mais, o que eu gostava mais era tocar, a parte de um pouco do arranjo e bastante da produção. Gosto muito de essa coisa da criação, da concepção das ideias. Eu sou de marketing, né? Da área de publicidade, então eu curto essa coisa criativa. As composições, elas começaram antes, mas elas foram surgir nesse período que a gente já tinha um espaço melhor. No Tio Cássio, por exemplo, eu fazia a Hora da Oferta, eu já cantava minhas músicas lá. Tia Noeli era minha fanzinha, né? Bonitinha. Quando não era eu que ia cantar, ela pedia para eu cantar no final. Tinha umas coisas engraçadas assim, de afinidade. Era aquela barulheira do rock o tempo todo, e de repente chegava eu com aquela música mais contemplativa, com voz e violão. Era um clima diferente. Isso. Na Renascer, eu comecei também a fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, mesmo antes de frequentar a Renascer, eu estava ainda no Tio Cássio, ia lá de vez em quando, tinha alguns amigos na igreja, e depois de um tempo, o apóstolo Estevão, hoje é apóstolo Estevão, começou a frequentar a Donep também, fizemos amizade, eles viviam convidando. E eu ia nessa hora da oferta, né? Então fazia aquela música mais calma, a hora que todo mundo senta ali para, às vezes fazia com teclado, fazia com violão. Então fui compondo também em cima disso. Mas aí depois virou um processo automático. Quem me incentivou muito, e eu quero deixar registrado aqui, essa questão da composição, é um amigo querido desde o começo, né, dessa fase de aparecer mais, é o Tarcísio Barbosa. Tarcísio Barbosa é compositor da música Excelente, que é uma das músicas que as pessoas mais conhecem, até acham que eu sou compositor. Não sou compositor, a música é dele. A gente fez amizade também por essa questão da Adonep, começamos a aproximar, e tenho muitas músicas com ele. Claro, por cantar e estar mais em evidência, assim, na questão de aparecer, acabei trazendo muita coisa dele para conhecimento, né, das pessoas. O próprio Renascer Preso gravou muitas coisas dele, mas é um cara que escreve coisas incríveis, músicas atuais, você pega as músicas dele. Ele participou de algum grupo ou só compôs mesmo? Então, eles tinham um grupo, ele era a época que eu conheci, ele era da Comunidade da Graça. O irmão dele era baterista, eles tinham um grupo lá que faziam louvor, e eu acho que ele já cantou com várias pessoas por aí, mas assim, de específico, ele sempre ficou mais como compositor. Ele canta, tem a voz dele assim, mas nunca se envolveu mesmo como intérprete, né? De pegar a música, interpretar. Eu acho que ele tem gravação dele. Mas é aqueles caras que... Qual foi a... Ele te ajudou a compor, você entrou então, se eu não estou enganado, a música do Louvor 6, aquela Louvamos-te a Deus, porque tu me conheces, ela é sua, não é? Essa música é minha. Você Ela, quer que eu conte a história de Vencedores? Vencedores. Qual foi a ponte? Como é que você entrou lá, né, nessa questão da gravação? Primeiro que assim, a gente começou a se encontrar em eventos.
Tinha aquele... Tinha um quinteto feminino, me fugiu o nome agora. O Quarteto Vida? Quarteto Vida. Quarteto Vida. Muito ligado a eles. Tinha o pessoal, Gerson Ortega, João Alexandre, essa turma que estava toda envolvida, participando dos eventos. A gente acabou se conhecendo no meio dos eventos, mas o Esdras, que tocava comigo, também tocava com Vencedores. Fazia participações de gravações lá. O Neto, que era tecladista de Vencedores, era amigo também de igreja, a gente às vezes frequentava a igreja deles ali era na Vila Romana, né? Tinha uma igreja na Vila Romana. Então, assim, a amizade de música é uma coisa que no bastidor, na hora de tocar, você vê muitas vezes a pessoa tocando, você fica... Eu fui fã de Vencedores desde garoto. Então, tinha uma admiração minha e, de repente, a coisa começou a aparecer, minhas músicas, meu trabalho. E quem me chamou para gravar foi a Lucitânia, esposa do Assir, presidente lá, né? Ela falou, pô, você tem umas músicas, eu mandei umas 2, 3 músicas lá, acho que eles gravaram 2. E teve uma que eles me chamaram para gravar, ele falou, a gente tá gravando aqui, não ficou legal, eu gostei na sua voz, você não quer gravar? Eu falei, grava. Comecei a ter contato com eles, tinham um esquema de gravação lá, que eles gravavam com... Tiveram outros técnicos, né? Eu não estou lembrando agora, mas eu peguei muito a fase do Daniel Choi, que também virou um grande amigo. O cara que manja tudo de som, de áudio, agora de vídeo também. Então eu cheguei a gravar com ele lá coisas da Renascer, coisas de outros trabalhos que eu fiz. Então foi criando uma coisa de encontrar, né? Passar lá ver, vai falar oi, fica amigo de um, fica amigo de outro, faz uma coisa com um. E daí que surgiu essa oportunidade de gravar com eles. É coisa da amizade mesmo, admiração, né? Para mim foi um privilégio muito grande. Aquela música Vencedores não foi a sua primeira gravação. Você já tinha gravado em outro disco antes. Qual foi a tua primeira gravação? Então, minha primeira gravação foi na Rádio Transmundial, final de anos 80. Rádio Transmundial tem um baita estúdio, poucas pessoas acho que sabem disso, não sei como eles divulgam hoje, mas eles têm um estúdio feito por gringo. Aquele estúdio com... Eu conheço lá. Eles têm um reverbzinho lá dentro, né? Tem um vazamento de reverb assim, mas que quase deixa natural a gravação. Não sei se eles reformaram. E eu fiquei amigo do Edu, que era, na época, o presidente, né? O diretor-presidente da Rádio Transmundial. Com essa coisa da música também, já conhecia, que era amigo de não sei quem. Você vai se aproximando, né? Por exemplo, você, através do Anderson, né? Do Everson, você conseguiu o meu contato. Então, sim, mesma coisa assim. Nossa amizade começou, o papo é agora. Daqui a um tempo a gente está fazendo alguma coisa, você, sei lá, vou na sua igreja, ou vou numa igreja que você conhece. Eu fiz muito amigo indo tocar na igreja. Que, por exemplo, ficava hospedado na casa de alguém que era um músico da igreja lá. Um cara queria hospedar alguém. São amigos até hoje, amigos de verdade mesmo, que conhecem a gente não o lado musical, esse lado que, né, mais aparece aí da gente cantando, conhece a gente como pessoa. E essas pessoas todas são amigos. O Ademar me convidou 2 ou 3 vezes para ir na comunidade. Fiz gravações com ele, participei de gravações que ele estava participando também. Então, essa amizade vai rodando assim. Vai criando circuito. Das suas composições... É o coronavírus, vai passando um para o outro. Nem fala, viu? Das suas composições, qual foi assim, a primeira que você percebeu que de fato as pessoas... Nossa, o pessoal está cantando, olha só essa aqui, que você começou a ver uma repercussão maior? Estou com violão aqui, vou ver se eu consigo fazer aqui. Salmo 40, né? Jesus pôs novo cântico em meus lábios, um hino de louvor a Deus, pois venci aos pés o inimigo, e o prêmio da vitória é meu. No meio da batalha eu clamei, meu
frustrado, nele confiei. Não negou pra comigo as suas misericórdias. Toda glória seja o Rei. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a voz do meu clamor. Cantarei ao grande Deus de amor, viverei para o seu louvor. Ah, que delícia! Essa música muita gente cantava, foi pegando. Então, aí a gente entra. Inclusive, deixa eu já te fazer uma pergunta. Nós temos mais 5 minutos. Só. E agora que a gente vai entrar, agora que nós vamos entrar nas questões ali do início ali da história com a Renascer. Você pode continuar um pouco mais? Claro, não, Ou você precisa... eu estou à sua disposição. Você já viu que eu sou tagarela. Se quiser, a gente dobra. Então, tranquilo. Inclusive, o pessoal que entrou aqui na conversa pelo perfil do Rod Maia, se inscrevam em História da Música Cristã no Brasil. Eu tenho feito essas conversas, tem sido algo maravilhoso, né? Aprender, relembrar, refletir. E essas lives, elas ficam salvas aqui 24 horas, né? Que é o tempo que o Instagram dá. E depois eu coloco elas no Facebook. Depois elas também vão para o YouTube. Então vai ter várias oportunidades de rever a conversa, tá bom? Vamos continuar conversando aqui sobre isso. Você tocou agora a música, e o que é que acontecia? Eu estou te falando agora com a visão do adolescente que estava descobrindo música, ouvindo rádio, e então é com essa visão que eu estou te falando, né? Você tinha explodindo aquele movimento, aquilo tudo no início dos anos 90, e era muito assim, música jovem, rock, aquela efervescência, e no meio disso tudo, tinha lá um estilo mais calmo, né? Uma coisa mais contemplativa, vamos assim dizer, que era você, a banda Troade, e eu lembro que esses eram os momentos de alívio da minha mãe, por exemplo, porque a gente ficava escutando o rádio alto, e tinha aquela Oficina, Cats Barneia, o Resgate, Rock da Vovó, né, que tocou muito, e minha mãe quase que horrorizada, né, com aquilo tudo. Nós sempre fomos batistas. Então minha mãe, coitada, orando, mas ela dizia, pelo menos é música da igreja, né, meus filhos? Então tudo bem. E de repente entrava no meio da programação o Troade. E aí minha mãe dava aquela suspirada, né? Assim, era o alívio. Tinham outros que tinham assim, mas essa marca de vocês era muito grande no meio disso tudo ali do agito. Como é que foi fazer isso ou gerenciar esse estilo no meio de tanta gente querendo algo mais puxado? Então, o que aconteceu é o seguinte, acho que cada um tem o seu som, né? Todos têm as suas influências, e a grande ideia ali não era nem fazer escolha, a grande ideia era pôr para fora aquilo que cada um tinha dentro de si. A gente tinha algumas músicas assim, por exemplo, com o perfil da segunda-feira. A gente fez muita música de banda. Eu cheguei a ter metais, né? O Troade tinha metais. Foi das primeiras bandas. Não posso falar que foi a primeira, não é verdade, né? Mas foi das primeiras bandas a compor com mais músicos, né? Uma quantidade, 4 garotas cantando, aquela coisa de vocal, fazer back vocal, fazer harmonização das músicas com as vozes, né? Claro que muita gente já fazia, mas estou dizendo isso num formato de banda, né? Então tinha aquela coisa de banda de tocar qualquer coisa. E eu sempre tinha essa ideia de fazer o som. Toquei samba, toquei bossa nova, toquei reggae, no esqueminha da gente, transformei músicas em reggae. Até vou fazer, se desse tempo, queria fazer uma de Vencedores para você ver em samba ou em bossa nova. Faz. Vamos finalizar essa live com essa bossa. Quer fazer agora? Faz aí. E a gente abre a outra, dando sequência. Tá bom.
Vamos ver quantos vem. Ó, tem, na minha conta aqui tem 20. Como é que é? Na minha, tem 20 pessoas de audiência aqui. Vamos ver se eles voltam. Se for embora é porque não querem mais. Volta. Eu cantei, não sei se você chegou a ver uma live com o João Alexandre, eu cantei junto com ele aquela Você pode ter a casa repleta. Nossa, do tanto É hino, amor. né? Isso virou hino. Eu fiz uma versãozinha brasileira para isso. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar por fora até na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma rotação, curtindo a si mesmo o fim de semana. A lata conforme der na cabeça, mas sempre será como folha do vento, esperando o momento de sair, cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro e não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Parirarubá, parubá, papá, parubá, papá, parubá, papirarubá, papá. Você estava comentando aí essa versão fantástica. Você tem uma ideia de fazer, então, um trabalho nessa linha? Então, eu vou te contar uma coisa. A gente vai mudando com o tempo, com a idade. Eu sei que você está na metade ainda do caminho, bem antes de mim. Mas a gente vai apurando o gosto. Eu já fui de Led Zeppelin, já gostei de rock, The Purple. Já fui pro folk, James Taylor. Já fui pro funk, disco de Lulu Santos, aquelas pegadinhas mais pulsadas, né? Então a gente vai passando de fase, vai descobrindo coisas legais. E eu tô numa fase assim bem de coisa brasileira. Eu gosto muito, sempre fui fã, né, de João Alexandre. Vencedores era uma marca assim do que era bom nacional, né? Da boa música nacional, tantos compositores, tantos arranjos bacanas, inclusive vários estilos, né, da nossa música. E tem Sim. uma coisa que me incomoda assim já há alguns anos, depois dessa maturidade, uma maturidade que é, por exemplo, a gente tem o louvor da Inglaterra, a gente tem o louvor dos Estados Unidos, a gente tem o louvor do Canadá, a gente tem o louvor de alguns lugares da Europa, a gente tem louvores aqui da América Latina, eu digo marcantes, né? Sim. E uma vez eu tive contato com uma missionária americana e eu cantei uns sambinhas para ela, e sambinha meu, né? A mulher começou a chorar, falou: cadê essa música que não está tocando? Ela tinha um trabalho missionário e de hobby ela tinha uma banda de música brasileira, cantava em inglês músicas brasileiras, música qualquer, Tom Jobim, adorava música brasileira por gosto mesmo, né? Ela falou: eu nunca não vi isso, não tem, Estados Unidos está massacrado. Claro que eles são fabulosos, mas é muito do mesmo, né?
aquelas mesmas coisas. Até a bossa nova deles não tem a graça que a nossa tem, né? É verdade. Embora sejam músicos fabulosos, fantásticos, e sejam referência de muita coisa musical, som, áudio, e tudo que está ligado. Então eu fiquei com essa coisa. Eu tenho um sonho ainda, apesar de estar velhinho já, mas de ver uma música brasileira assim ser reconhecida como louvor brasileiro. O louvor que é Entendi. feito no Brasil. Não o louvor que a gente canta de todo mundo. Não o louvor que é feito desses workshops da vida, essas, né, Osana Music, todos esses, né, que tem, claro, a sua Uhum. característica, são muito bem-vindos, fazem coisas maravilhosas, mas eu digo uma coisa que nasça do nosso coração, né, do coração do Brasil. Da cultura, entendi. Isso, da cultura, Inclusive aqui, ó, essa você mistura que a gente comentou, né? Ó, é, já estamos aqui, né? Já tem o número aqui 24, mas na verdade na live anterior, na conta do Instagram, eu desisti de entender, né? Mas enfim, ele mostrou para mim aqui 96 pessoas, tá? Na conversa anterior. ah, Então, tem mais de então, mim. Agora já tem o número aqui, já estamos no número que o pessoal voltou. então tá bom. Pelo menos se não vieram, entrou gente que está enganada, né? Entrou enganada. Vamos ver se ficam. Brincadeira. Então, voltando lá, suas composições, e aí você tem o Trode, que traz uma. Você colocou a questão, né? Muitos vocais, a parte de metais, e as composições. Inclusive, eu coloquei, até compartilhei ontem, né, um vídeo, por exemplo, da música. E toda vez que eu escuto aquela música, a música Águas, né, que eu coloquei no feed, ela fica assim na minha mente, mas eu acordei com a música na cabeça. E, e toda essa, inclusive aquele vídeo é belíssimo ali, captou bem o momento de vocês ali. Sim, não tinha tecnologia, né, de Você, agora. Era feito meio sem a no. tecnologia de agora, isso. As músicas, né, nessa linha mais de adoração, você disse que tinha as músicas. Adoração, Você tinha as músicas para segunda-feira, que era o dos jovens, mas essa parte de condução da própria Renascer era com vocês. Como é que foi esse período? Então, foi muito legal, até porque a banda se formou meio sem querer, não foi uma coisa proposital. Eles sempre me convidavam para ir. Um dia eu fui e acabei indo para um acampamento, fui cantar no acampamento deles lá. A igreja tinha um ano, um pouco menos, um pouco mais de um ano, não lembro exato. Era umas 100 pessoas, 120 pessoas, era um grupo ainda, né? E eu fui cantar no acampamento, e no acampamento eu fui bem tocado assim, porque eles eram bem malucão, né? O brother estava começando, o brother. Mas eles tinham aquela coisa da essência de cantar com o coração, mesmo a alma, né? Botar a alma na música. É uma coisa que eu aprecio, tento entender, tento compreender como fazer isso não de um jeito lógico, mas de um jeito totalmente natural, né? De se entregar, porque quando a pessoa tem aquela coisa de ter uma voz perfeita, ou de ser um instrumentista brilhante, só o fato dele pegar no instrumento e tocar já gera aquele acesso às pessoas, né? Eu, como nunca tive nada disso, nunca fui nenhum arranjador brilhante, nenhum cantor, nem músico, nunca tive um destaque dessa parte, eu sempre percebi que a força da música que eu tinha, da música que eu queria transmitir, que eu carregava, estava muito mais ligado ao quanto aquilo era verdade na minha vida, o quanto aquilo fazia parte da minha vida, o quanto eu estava cantando alguma coisa que realmente fazia sentido para mim. Então, essa coisa de colocar a alma, que até os artistas seculares fazem muito bem, de colocar aquela impressão da alma deles na música, né? Que é o que faz a música ser bem absorvida, bem identificada entre as pessoas. Eu sempre quis aprender, sempre quis entender um pouco isso. Acho que de algum modo eu consegui, né? Porque o que me levou a gravar, a ter acesso a pessoas, a conhecer, a participar desses eventos, foi muito mais, e provavelmente, essa questão do jeito de fazer a música e não propriamente a minha música, o meu som, a minha voz, que alguns gostam, outros não gostam, deve ter quem detesta, é uma coisa normal. Agora, eu realmente acredito que essa questão de ter algo diferente ali no meio daquela turma,
era uma coisa que acontecia inclusive como igreja. Você tinha um cara que tinha saído das drogas, sentado de um lado de um cara que era um Mauricinho, sentado do lado de um cara que era dono, o gerente, o diretor de uma empresa, sentado do lado de uma dondoca, estava sentado do lado de uma maluquete aí, bicho grilo, com tatuagem. Então isso era um pouco o reflexo até do que a gente estava vivendo como igreja, porque a mensagem era para todos, e tinha criança, tinha adolescente, o adolescente ouvia, entendia. As crianças, para você ter uma ideia desse período, às vezes a gente descia, não tocava no palco, descia para ir fazer um showzinho, chamava de showzinho, né? Para as crianças, porque eles queriam cantar as nossas músicas. Não queriam cantar as musiquinhas lá do, né? Sou uma florzinha. Eles não queriam isso, eles queriam cantar as músicas que a gente cantava no culto. Então, muitas vezes desci com violão para cantar com eles lá, e era engraçado como eles sabiam a música inteira, cantavam tudo. Então, era uma mensagem que atingia a todos, que eu, claro, reputo isso a obra de Deus mesmo, a obra do Espírito Santo. E esse fato de reunir várias filosofias, várias tendências musicais, né, dentro de um objetivo que era passar uma mensagem. Então, isso foi o que marcou, isso foi o que deu esse sucesso, acredito, essa repercussão toda que teve, foi essa ideia de diferentes reunidos em torno de um propósito, que eu chamo de unidade. Uniformidade é quando são todos iguais, né? Mesma roupinha, mesmo jeito, mesma forma de falar, que nem no exército, que nem numa ditadura qualquer. A uniformidade é isso. E ninguém buscou uniformidade. É claro que depois de um tempo, parece que a uniformidade faz algum sentido, né? Porque aquilo dá certo, então vamos fazer igual. Mas eu vejo que o jeito mais globalizado, o mais abrangente de Deus agir é exatamente na unidade. É gente diferente, cabeça diferente, desejo diferente, opinião diferente, vontade diferente, passado diferente, origens diferentes convergirem para um propósito que é único. E eu acho que esse é o grande objetivo de igreja, de ministério, de trabalho. Infelizmente, não temos isso numa questão política ainda, né? Talvez um dia a gente alcance, até pelo trabalho de Deus, pela obra do Espírito Santo na vida da gente, talvez a gente alcance. Eu acho que é mais fruto disso. E cada um tinha liberdade, que é uma coisa que eu tenho que ressaltar. Todos tinham muita liberdade de trazer a sua vivência com Deus do jeito que quisesse. Quer dizer, como é que eu traduzo aquilo que eu estou vivendo com Deus? Então, não tinha essa coisa muito imposta. É claro que haviam preferências. As bandas de rock eram mais populares, eram as bandas mais, vamos dizer assim, mais badaladas na questão do agito, mas era impressionante uma coisa, na hora de sentar e de ouvir, de prestar atenção numa música, como aconteceu muitas vezes, eu sozinho com toda aquela parafernália, eu sozinho com o teclado, era um monte de roqueiro, cabeludo, tatuado, chorando na presença de Deus, por causa da presença de Deus. Então, não tinha a ver tanto com a atmosfera musical. Então, a gente aprendeu, a gente ganhou um respeito. Tinha aqueles caras que cantavam aquelas músicas que você nem entende o que estão falando. Às vezes vinham abraçar. Cara, ó, eu acho que eu sou careta, cara, porque eu gosto dessas músicas aí, você canta. Tá. Eles queriam dar uma desculpa, né? Dizer, ó, não sou, eu sou malucão mesmo, meu negócio é rock, mas, cara, quando vocês cantam, a gente percebe que tem alguma coisa que assim, é a ação de Deus através de vocês, e foi a ação de Deus que gerou a música, né? Que gerou esse louvor. Não sei se O primeiro conseguiu, claro. A primeira gravação do Troad é Águas ou tem uma anterior? Não, do Troad a primeira gravação é Águas. Primeira gravação assim que a gente fez, foi para estúdio direitinho, foi Águas. Depois a música Águas a música sua? Águas música é minha, e eu adaptei uma letra que o apóstolo Estevão escreveu. Ele fez um texto, ele tinha essas coisas, né? Fazia muito com o Simeão. Ele escrevia alguma coisa, dava para o Simeão letrava, às vezes o Simeão chegava balbuciando a música assim, o Estevão ia lá e escrevia. E para mim ele fez diferente, ele escreveu um texto falando sobre águas, um texto normal. Eu pensei algumas frases desse texto, obviamente, como ele não sabia da música, nem escutou a música, ele me passou o texto sem métrica, sem nada. Era um texto coerente, né?
dentro das coisas dessa nomenclatura, desse discorrer sobre as águas e a comparação das águas naturais com as águas do trono de Deus. E eu pensei algumas palavras, algumas frases ali e botei na métrica, né? Coloquei dentro da métrica para poder cantar. Então eu ajudei na letra, mas eu fiz basicamente a música, né? Quais são as suas músicas nesse disco? Você lembra as composições? Do Águas? Quase Isso. todas, né? Praticamente Quase todas. Todas são suas. Eu tenho algumas em parceria com o Tarcísio, tenho essa em parceria com o Estevão, algumas com o Tarcísio, uma boa parte. Eu tive um bom tempo, compus com o Tarcísio, ali só dá coisa boa, a gente juntava, saía música boa, né? Não tinha jeito. Me fugiu aqui. Tem Águas, que era uma canção que tocou muito, mas teve uma outra canção na rádio também. Não, tem uma que a gente chama de Melô da Construção, né? O nome da música é Só Depende de Você, mas o pessoal chama ela de Tua Casa, porque é como começa a música, né? Toquei a música errada. É Atitude. É do outro disco. Espera aí. Eu vou na tua casa. Agora me perdi. Tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deve destruir teu trabalho na edificação, consolidado com poder na fé. E és de Deus e és pra Deus, amado em seu coração. Muitas vezes você vai lutar pra essa obra prosseguir, e vencer não deves desistir. Busque, clame, o que deves aprender. Uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confia em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você. Eu fiz a introdução numa música. Essa aí, a Águas, esse disco, ele saiu vinil? Saiu vinil ainda? Saiu vinil. Foi dos saiu primeiros... vinil, né? Quando começou a sair a fase do... Na verdade, saiu vinil primeiro e depois foi transformado. Quando teve aquela conversão para o CD, já estava todo mundo entrando, a gente chegou a gravar CD. Essas músicas a gente escuta e eu já brinquei com alguns aqui, né? Nossa, eu sou transportado à sala de casa ouvindo a imprensa gospel, né? Inclusive eu estou tentando aqui, acho que vai dar certo, eu quero fazer uma conversa com o Duda Baguera, que era a voz daqueles anos, né? Ele trabalhava, ele ficava quase que o dia todo. Né? Eu nunca mais tinha escutado a voz dele, depois, principalmente, né, que eu saí de São Paulo e tal. Aí, esses dias, ouvindo, eu tenho uma irmã que ela congrega lá na Casa da Rocha, do Zé Bruno, e aí eu estava vendo, né, o culto deles no domingo, aí terminou o culto, entrou um clipe, assim, com a voz do Duda Baguera. Eu falei, nossa! Lembrei, até que perguntei para minha irmã, você lembra dessa voz? E ela, mais nova, não lembrava. E eu quero, porque ele também viu muita coisa naqueles anos, né? Você pode fazer um pouquinho de Águas? Então, o problema de Águas é o seguinte, como não era eu que cantava, e quase nunca sou eu que canto, eu não guardo a letra. Eu posso cantar um pedacinho, mas eu vou errar. Outra música que foi desse disco, Excelente. Excelente, verdade. É a música do Tarcísio. Quer ver? Eu fiz até uma... Quer ver? Eu fiz uma versão... meio bossa nova também.
excelente és pra mim, Senhor. Meu coração te admira. Eu gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Senhor, tuas misericórdias são sem fim. Senhor, teu perdão da alegria. Gosto do teu jeito de agir, pois cada dia o teu amor revela em mim nova vida, Senhor. Eu cantarei ao meu Senhor um cântico, porque Ele é bom e me tem feito bem. Eu cantarei ao meu Senhor um cântico, porque Ele é bom e me tem feito bem. Excelente tu és pra mim, Senhor. Meu coração te admira. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Em mim grandes coisas, Senhor. Em mim grandes coisas, Senhor. Ah, excelente. Você tá duro, rapaz. Essa música virou hino, né? Porque todo lugar que você vai, algumas outras pessoas gravaram. Eu tenho uns 2 arranjos diferentes daquele que foi gravado, que a gente vai, né? Vai evoluindo. Mas esse com ideia de bossa nova eu queria fazer bem sossegadinho também, só uma percussãozinha, alguma coisa assim, de repente um baixo, um rabecão lá, só fazendo a marcação, né? Vai ficar bom. Olha o Fábio aqui. Rod chegou a fazer alguma música com Natinha? Com Natinha? Não fiz. Olha só, o Natinha é um dos que eu tenho aqui, está na minha lista. Eu quero conseguir fazer a conversa. E tem essas músicas nesse estilo, e eu me lembrei de uma aqui que era numa outra pegada, e tem a ver com agora, eu entendi. Você falou que também tinham as músicas, né, para segundas-feiras e tal. Tinha uma que era. Eu espero não estar errando aqui, mas eu acho que era com você. Uma música que falava: Pai da eternidade, os meus lábios te louvam, com essa overdose de amor. É do Truade. É do Truade. Quem cantava era a Ribena, né? Isso, mas você também tinha vocal nessa música, não tinha? Eu acho que eu fazia uma partezinha lá. Acho que fazia. Vamos lá, me ajuda a lembrar agora. Os vocais do Truade. Você, a Rimena, uma irmã sua também, certo? Minha irmã Rosana. Isso. Rosana. Era vocalista. Ana Raia.
Ana Raia. Raia, muitos anos também juntos. Ana Raia também começou comigo na Adonep. Eu a conheci na Adonep, né? Cantou lá e depois, antes da Renascer, quando eu vim para Renascer, aí ela acabou vindo cantar comigo. Ana Raia canta uma música minha, que é assim: Teu amor é infinito, tua graça sempre inunda o meu ser. És a força que percebo e sinto, que me envolve, esqueci a letra, viver por onde for, tu estás, o teu conselho irá me guiar, tua voz me acalma, me cura e restaura, me conduz alegremente a seguir. Vou parar, que senão a gente tem bastante coisa para contar. Rapaz, até já perguntaram aqui, a gente vai chegar lá, tá? A questão do Renascer. Tem uma delas, eu não sei se era do Trude, mas uma das cantoras desse tempo faleceu, não teve? A Rimena. A Rimena. A Rimena que faleceu, né? Isso. Infelizmente, ela foi fazer uma cirurgia dessas do estômago e não sei exatamente ali, provavelmente algum erro médico, né? Uhum. E ela acabou falecendo na mesa de cirurgia ali, teve acho que uma embolia, alguma coisa, não fez aquele preparo, né? De respiratório, né? Como ela estava com peso um pouco excedido aí, ela não resistiu. Tá. Estava tentando lembrar quem era, lembro da questão. Aqui já colocaram, surge uma iniciativa no meio de tudo aquilo que a gente, eu quando vi, né, o anúncio, eu vi a primeira música, eu fiquei empolgadíssimo, que era o Renascer Praise. Sim. De repente eu estava vendo, e esse eu lembro de ter tido vinil, esse eu lembro do meu pai chegando, porque a gente pedia, né? Meu pai comprava os discos. Eu lembro do pai chegando com o disco, aquela capa, né? Alaranjada, assim, enfim. E eu lembro de chegar e eu olhava aquilo, eu já até conversei, falei nas outras lives, que eu era daqueles que gostavam de ver a ficha técnica, tirar, ler as letras, né? Eu sempre gostei disso. E de repente estava todo mundo lá. Assim, todo mundo que a gente gostava de ouvir estava reunido num único CD, num único disco, né? E essa iniciativa e tem muita música sua, assim, você cantou no primeiro, enfim, você tem uma trajetória no Renascer Praise também. Como é que foi essa iniciativa de juntar todo mundo nessa linha de louvor? Algumas músicas que se tornaram hinos, né? Aquela Bom Estarmos Aqui virou um hino, né? As igrejas todas cantavam na hora da comunhão. Então, como é que era essa trajetória aí? Então, eu contei ontem para o nosso amigo lá, vou contar para você uma fofoca. Opa! Aconteceu o seguinte, a gente foi viajar para o Paraguai numa convenção do Morre Cerulo. Fomos para lá tocar, minha banda era a banda base, né? A gente acompanhou, na época era Pastor Estevam, ele ia ser um dos preletores lá da convenção, e levou a gente para fazer a música, uma participação. Ele ia ter dois momentos que ele ia fazer a pregação, a preleção lá, né? E fomos todos. O pessoal da banda, foi o Manga, que não era da banda, mas fazia parte lá do louvor. Foi o Macuco, se eu não me engano, e também o Simeon. Para cantar, se tivesse oportunidade de cantar alguma música diferente, fomos nós, a Sônia, a Bispa Sônia, e a gente tocou, inclusive foi uma coisa engraçada, eles tinham muito aquela coisa das alavanças, né? Então eles emendavam 10 hinos, 10 corinhos, tudo junto. Quando a gente entrou, saxofone, entramos como banda mesmo, né? E fizemos aquela Move-te Espírito de Deus, que eu sou autor também, junto com a Sônia, né? Move teu Espírito, Senhor, move-te Espírito de Deus, como brisa
força, com teu fogo, move nosso interior. Tem letra que eu preciso pegar para ler, né? Sou que nem o Roberto Carlos, ele canta 500 anos, mas tem que sempre acompanhar a música ali. Tem que estar pensando na música. E aconteceu o seguinte, o negócio virou, a gente ia cantar 2 vezes, colocaram mais, tiraram gente lá, puseram a gente para tocar em outros horários, no fim a gente acabou fazendo mais do que foi programado. E numa dessas noites a gente saiu para jantar e eu falei, poxa, Sônia, a rádio ajuda tanto a gente, a gravadora também ajuda bastante a gente, por que a gente não faz um trabalho? Porque, assim, quem mexe com rádio sabe quão difícil é bancar um horário no rádio, né? O sacrifício que se faz para manter, né? Produção, o próprio horário, os equipamentos. Isso até porque tinha assim, quase tudo era voluntário, né? Pagava, tinha os profissionais, claro, dedicados ali de tempo integral, mas grande coisa, muita parte do que era feito era tudo voluntário. E eu falei, poxa, a gente podia fazer um trabalho que envolvesse as bandas todas, que não fosse um trabalho pessoal. Já existiam muitas músicas que a gente cantava no culto e não fazia parte desses eventos. Não eram músicas para o evento de segunda-feira, para os evangelismos, para os trabalhos externos. Eram músicas da igreja, que a gente cantava ali como comunidade. Deixa eu dar um tchau pro meu filho. Tchau, meu filho. Mostra só que bonitão que é meu filho. Ó. Opa! Beleza? Beleza! Rapaz, tranquilo. Meu melhor pedaço. Agora, o melhor já nasceu há poucos meses, né? Que é meu neto. Uau! Ó, tá aqui, ó. Não sei se dá para ver ali, ó. Sim, estava vendo aqui. Então, muito bacana, assim, família. Surgiu a ideia, ela falou, mas como é que a gente chama isso? Eu falei, vamos colocar Renascer Praise. Tava naquela época do Metal Praise, não sei o quê. Tinha um monte de gente fazendo praise, não foi nenhuma ideia original, né? Mas foi uma ideia de fazer o seguinte, é o renascer de louvor. Todo mundo conhece o renascer das bandas, todo mundo alguém já ouviu falar de algum modo das músicas, do tipo de música, o que acontece lá, mas o pessoal é só quem vai da igreja que sabe o que a gente canta. Quais são as nossas músicas lá do nosso louvor, né? O pessoal acha que a gente faz show todo culto, né? Não é assim. Aquelas músicas eram específicas para o momento. Pode até que se cantar uma coisa ou outra dentro do culto, mas nós temos uma música congregacional também que começou a ser gerada também, né? Das experiências lá a gente foi gerando. Eu fiz muita coisa para a igreja. Por isso que aparece nos primeiros, tem muita música minha, ou música que eu sou parceiro, estou junto. Porque eu cuidava de um culto lá de quinta-feira. Então eu tinha aquela coisa de, pelo menos 2 vezes por mês, trazer uma música nova, para a gente, né, repondo o repertório e acrescentando e enriquecendo também, né? À medida que Deus ia fazendo as coisas, a gente escrevendo um pouquinho daquela história. Quem não lembra dessa aqui? Pra louvor de tua glória, vem Senhor, a tua história escrever através das nossas vidas. Isso é Tarcísio, né? Só para você ver o que o cara teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos, vem Senhor e reina hoje aqui. Então a gente cantava essa aí da igreja mesmo, já estava vivendo algumas coisas e, claro, cada um, o Resgate fez algumas músicas, o próprio Simeon, Oficina, não lembro se tinha músicas específicas de louvor, não lembro disso agora. Mas todo mundo... Oficina tinha. Daqui a pouco o pessoal escreve, mas eles tinham uma música que muita gente cantou de louvor, sim. Tinha umas bandas. O Resgate também tinha. Resgate, várias. Resgate fazia muita. Participavam do louvor. Quem tinha muita música era Kadosh, que fez muito culto. Eu fiz uma live com o Silas, eu dei tanta risada dele contando das histórias. Nossa, ele é uma pessoa incrível. Ele é maravilhoso como pessoa, como músico. Eu sempre tive muita admiração. Nós tínhamos bandas grandes lá, então assim,
Eu tinha o som da gente que a gente fazia, mas eu tinha uma tremenda admiração por eles, talento, né? Aquele som sofisticado, aquela coisa de negrão mesmo, né? Bem feito. Eu gostava muito deles e era uma admiração mútua, eles também curtiam, então era uma coisa assim, que era de Deus, admiração do que Deus fazia na vida de cada um. Eles cantaram no meu casamento, então tenho uma gratidão muito grande por eles. Cantaram, tocaram no meu casamento. Eu tinha feito eu não lembro o nome dessa música. Compromisso. Como é que é? Compromisso é sua? Não, essa é dele, é do Silas. Ah, tá. Não existe nada melhor. Estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também pra teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, porque tu és fiel a mim. Como é estar te servindo, ter compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Tô virando tudo samba ultimamente. Tô vendo. Como é estar te servindo e ter compromisso contigo. Nada vai nos separar do seu amor, Jesus, do teu amor, Jesus. Eu fui virando tudo. Eu estou querendo fazer uma coisinha assim, pegar algumas músicas que se adaptam e fazer um lance bem bossa nova, samba, para deixar. Não quero apagar o que foi feito, jamais. O que está registrado lá é o perfeito, né? É o perfeito. Você falou aqui, acabou de entrar, eu olhei aqui, cara, o Dani Choi. Daniel Choi, que saudade! Eu trabalhei em Vencedores, o meu primeiro emprego foi em Vencedores, lá no Brooklyn. E ele ainda tinha o estúdio Koinonia lá no andar de cima, no sobrado, né? E nossa, era uma pessoa assim que eu gostava demais. Eu comecei a trabalhar em Vencedores com 16 anos, não vejo ele há muito tempo. Dani Choi, grande abraço, o Rod já falou de você aqui, e fico feliz que você tenha entrado aqui na live. É um querido, um cara importantíssimo. É um cara dos bastidores, sabe? Não lembro dele cantando, dele fazendo, pregando, fazendo alguma coisa assim na frente das câmeras. Não lembro disso, talvez não tenha visto. Mas é um cara dos bastidores de altíssima importância, porque ele é o cara que foi atrás, descobrir os segredos do som, os esquemas, os equipamentos, os aparelhos. Então ele é um cara muito atualizado do que é bom, né? Eu lembro lá no início, está aqui o Jaziel Botelho também, quanta honra essa turma aí histórica. Eu lembro do... Esse é o nosso desenhista, é o nosso Ziraldo. Exatamente. Já tinha brincado sobre isso, foi o Ziraldo da igreja, né? E eu lembro do Daniel, para a gente fechar esse parênteses aqui, eu lembro do Daniel, no meio dos anos 90, ele trabalhava e ele começou com aquela questão das esperas telefônicas.
E era um negócio que estava surgindo. Daniel Choi, lembro da Vanessa Calheiro, se eu não me engano, que era da Alfa, ou da Antena 1, não lembro. Ia gravar lá no escritório, eu era moleque, eu ficava vendo aquilo, né? Eu falei assim, nossa, né? Essa questão do Clube da Voz, então realmente é alguém aí nessa área fantástico, né? Depois eu comecei a ver os vídeos. Esses caras que fazem assim o trabalho, o som, qualquer coisa que a gente faz, fica bacana. Então, assim, ele, como produtor, técnico de som, os caras de estúdio, de gravação, os arranjadores, são pessoas que merecem qualquer coisa que a gente receba, eles são participantes em igual nível. O filho voltou. Fantástico. Ó, então, vamos lá, o tempo já está... Vai. O tempo aqui já está correndo de novo. Bora seguir aqui. Minha esposa já entrou aqui, eu já entendi o recado quando ela entrou. Então, ela estava vendo aqui. Será que ele ainda está em live? Amor, estou em live aqui ainda, viu? Só deixando bem claro. Daqui a pouco eu chego para almoçar. Vamos voltar lá para aquele negócio do Renascer Praise, né? Essa ideia de louvor. Você tem participação em até qual volume do Renascer Praise? Como é que ficou? Então, eu não tenho certeza, mas acho que foi até o 3, depois pulou, acho que eu voltei com uma música ou 2 músicas no 5. Aí depois, assim, eu não sei em qual período que eles, não sei se foi, eu não sei te falar, em qual deles que eles mudaram um pouco o sistema de se fazer aquele trabalho do Renascer Praise. É claro que tudo isso dava muito trabalho, juntar as pessoas, agendar horário, ter tempo, ter estúdio, ter isso, ter aquilo. Eles resolveram montar um grupo fixo e trabalhar as próprias músicas ali, ainda ocuparam uma música de um ou de outro, mas acabou virando uma banda fixa. Então, o Renascer, em vez de ser essa coinonia de vários músicos e representantes de outras bandas, passou a ser uma banda... o grupo da igreja, né? Que também foi uma estratégia bacana, até porque teve-se mais dedicação para isso, começou a melhorar. Aí começaram a fazer aquelas gravações ao vivo, que também foi muito legal com a orquestra. A primeira gravação ao vivo, a primeira produção ao vivo, se eu não estou enganado, é o 3, que é o Deus é Fiel. Sim, isso. Tem um hiato, eu não sei se é do 1 para o 2 ou se é o 2 para o 3, mas eu lembro que tem um período de tempo e aí depois, né, quase todo ano, tinha o Renascer. Essa virada de estilo, até para mapear, para te perguntar de algumas músicas, por isso que eu perguntei. Eu lembro, acho que a mudança mesmo é a partir do 5, ou 4 ou 5. O 4 é aquele que a capa era o teto da Renascer, né? Chegou um tempo que eu parei um pouco de acompanhar, assim, eu não tinha mais os materiais, né? Até conheço, ouvi alguns, mas eu não... Entendi. Eu acho que a participação mesmo eu tive até o 3. Que é o Deus é Fiel. Alguma música, alguma coisa que eu fiz ali, ou alguma música que eu cantava, eles aproveitaram. Alguém, não lembro aqui, mas comentaram, até para saber se essa música é sua. Plano Melhor, você tem participação nela? Não. Não, tá. Que é uma música que estourou no... Nem o plano real, nem o plano cruzado, eu não tenho nada a ver com isso. Entendi. Tem uma música... quais são as suas músicas no Renascer 1? Você lembra? Você agora tá... Eu com essa memória que eu tenho... Eu lembro de algumas. Aquela... Bom estar... Essa música é sua? Eu participei, né? Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Só amor, só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, só amor, só Espírito. Deus, venha nos abençoar, que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos
nunca falte para nós. Essa música... Eu sei que estás comigo, ainda que meus pés não te alcancem. Eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus sentimentos gritem não. Sei que estás comigo, mesmo quando sofro sem ter fome. Esqueci abandonado. Teu amor cura, tuas promessas fazem eles cantar. Então vem pra mim, amor, um novo canto. Esse é a letra. Ao Deus santo e vencer. O Cordeiro. Hoje vence através de mim. Meu Deus é poderoso. Eu sei que estás comigo, Senhor. Eu sei que estás comigo, Senhor. O vocal feminino era de quem? Ah, tinha. Era o pessoal das bandas também. Era bem Não, dessa música. A que faz o solo nessa música, você lembra? Acho que é a Rimena. Era Rimena, né? Porque eu não. Enfim, tem essa música. Tinha uma. Tinha não, né? Tem uma que eu achava fantástico, que era o encontro, era aquela Se Não For o Senhor, que era o encontro do Zé Bruno, do Manga e do Simeon. Os três cantando a mesma música, a gente ficava impressionado com aquela música. Se Não For o Senhor é Tarcísio Barbosa. Essa música é dele. Nossa, realmente eu vou dar uma olhada. Você me despertou agora o nome. Ele tem muita música. O Tarcísio é tipo um César Augusto, sabe aquele? Sim. Augusto, o compositor. Ele é um cara meio assim, ele tem muito hit, muito sucesso. E é muito fácil pegar as músicas dele, trabalhar e de repente há muita coisa, porque a música tem muito sentido, né? A Lu Brito diz que é a Fati, não é a Fati? A Fati. Isso mesmo. Fati. Isso, a gente chama. Que é a voz bonita. Putz, canta muito. É a Fati, é verdade. Desculpe aí. Tem uma música nesse disco, se eu não me engano é nesse disco, aquela Estamos aqui nesse lugar, por isso te rendemos, Senhor, só para te adorar. Essa música é sua? Não, essa música é do Kadoshi, se eu não me engano, do Silas. Mas essa música está no Renascer Praise 1, não tá? Todo o joelho, toda a língua, confessa. Não tá? Sim. E... Mas é Kadoshi. Essa eu lembro. Essa é do Kadoshi. A música do Renascer Praise 1. Isso. Esse lugar. O Senhor. Só pra te adorar. Pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Kadosh. Essa aí. E a última, olha só, vou falar algo que vai parecer bem de velho, né? Mas eu lembro que no lado B, a última música era uma música que cantava todo mundo, assim. Era uma música... A música que encerrava agora, gente. Me ajudem aí a lembrar. Ela estava na ponta da... Digno de louvor. Aqui, ó. Cláudio Kadosh aqui, lembrou. Kadosh também?
de louvor, é o Senhor dos exércitos. Grito de louvor, é o Senhor dos exércitos, adorando. Vamos ao Senhor, adorando. Vamos ao Senhor. Kadosh. Uau, que resgate. Me ajuda a lembrar aí, o Fábio estava aqui comentando que ele se emociona, eu também. A Jerusa participa do... Porque o Maurílio Santos eu sei que participou de Renascer Praise. A Jerusa participa desse primeiro, do Renascer Praise 1, não, né? Não. Eu não lembro de participação. Na verdade, ela era bastante ligada ao Banda Rara. O que eles participavam muito, Isso. E desde o começo também é uma coisa que eu não lembro se ajudei, mas fazia questão que eles sempre estivessem junto, porque eu frequentava bastante também lá o trabalho Pedra de Viva. sexta-feira era um Pedra Viva. Desde antes lá da Domingos de Moraes, quando era na Vila Mariana, lá embaixo. Eu já conhecia eles de muito tempo, comprei muito instrumento com o Gesiel, com o Jerubal, que é o irmão mais velho lá, e com Natinha também. Já éramos amigos antes dessa questão da igreja, né, da Renascer. E depois, aquela coisa de aparecer a rádio, tudo, a gente foi trazendo todo mundo, né? Uhum. Então mas eu não lembro, se tiver, me perdoe. Tá o esposo da Jerusa tá aí, Isso. pode me ajudar a colocar, mas eu acho que ela não participou. Não participa. O Maurílio entra a partir do Renascer 5, o Cláudio está aqui dizendo, né? É porque, de fato, no Renascer Praise, nesses primeiros, tinha aquela coisa do pessoal das bandas, né? Então, a Banda Rara é uma banda importante também nessa conjuntura. E aí, vocês gravaram o disco estoura. Como é que foi aí, assim, essa sensação de ver a ideia se concretizar e dar certo? Então, foi meio que impressionante. Na verdade, você fala do Disco Águas, né? Tá falando disso. Tô falando agora, não, do Renascer Praise 1, que você falou que teve a ideia no evento. Foi uma coisa de alegria muito grande, porque, primeiro, todo o pessoal da igreja queriam essas músicas que se cantavam no culto para ouvir em casa, cantar em casa. E eu acho que, de algum modo, acabou até surpreendendo, porque, assim, é o que você falou. A gente acabou vendo todo mundo que a gente gostava de ouvir cantando junto. Aquela coisa da comunhão mesmo. As participações eram meio que aleatória. Canta você aqui, agora vai você. Nessa música canta... Não tinha uma coisa assim muito projetada. É a turminha daqui. Eles misturavam tudo mesmo. Agora, eu acho que deve ter surpreendido na questão de que a própria igreja já abraçou o projeto... porque eram as músicas que a gente cantava e todo mundo queria ter, né? Até para guardar, para ter lá uma recordação, fazer o louvor em casa. Então, já saiu com uma boa parte de sucesso, entre aspas, assim, garantido. Mas isso abrangeu o que era gostoso. A gente ia nos lugares assim, cantar. Então, um pessoal lá que preparava uma música antes de a gente entrar, né? Preparava uma música ou do Troward ou do Renascer Praise e cantava a música para a gente ver, né? E o que foi muito bonito é o seguinte: isso não virou uma música só de ouvir, começou a virar uma música de ser cantada nas igrejas, né? Muita gente começou a pegar aquela música que fala o que está acontecendo, né? O que identifica a gente quer cantar, não importa muito depois, né? Foi bem legal. Bem Aqui legal. comentaram inclusive que no Praise 2 tem talvez tenha mais músicas suas ainda. Você lembra das suas composições que estão ali no Renascer Praise 2? O 2 é o Promessa, não é? Eu lembro que é a capa verde. Para te falar, se eu soubesse, eu tinha estudado a minha história para poder te falar um pouco. Essa coisa da sequência das músicas assim, são coisas que a gente fazia, ia cuidar da banda, então não tinha aquela coisa. Nós nunca tivemos nessa época um evento para fazer. Vamos fazer um show do Renascer Praise. A gente não tinha isso, entendeu? A gente fez o disco porque a gente já cantava as músicas, né? Elas já eram cantadas. De vez em quando, num culto ou outro, juntava a turma lá para fazer uma música que ficou legal, né? Olha, alguém está falando aqui que é verde. Outra música minha. É a capa.
Move teu espírito, Senhor. Move-te, Espírito de Deus. Sabia também. Como brisa, como bálsamo, com teu fogo marca o nosso interior. Buscar-me-eis, essa música é minha. Isso, essa era a música que eu estava tentando lembrar aqui do Renascer. É do 1 essa música. Faz ela um pouquinho. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Alcançado, cheio de energia, de todo tempo, de noite ou de dia. Ouça a voz daquele que cuida do ser. É para todos o fraco ao mais forte, em toda a terra, do sul até o norte. Venham me louvar e cantar. Faz tempo. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me acharei. Não sei nem como tá saindo o som aí, né? A gente o povo tá gostando aqui. Eu digo e brinco assim, gente, não é uma live de cantoria, né? Mas esse resgate, relembrar, viajar no tempo é um negócio assim emocionante. Tô olhando aqui o tempo, né? Então, para não encerrar assim, eu quero primeiro aqui agradecer, né, a você. Mais uma que era para ser 1 hora e virou 2 horas, né? E agradecer do fundo do coração. Imagina, olha, que viagem. Essas coisas, né, de saber como é que surgiu a ideia do Renascer, por exemplo, e você contou as músicas, o Troade, são histórias fantásticas. O pessoal que está entrando aqui pelo perfil do Rod Maier, se inscrevam aí no História da Música Cristã no Brasil. Com esse nome você... Me adiciona. Exatamente. Também. Eu tenho pouquinha gente no Instagram, eu tenho pouca gente, tenho mais no Face, né? Quem no quiser, Face, eu deixo no... Justamente, eu deixo no Face, né? Porque tem um alcance maior muitas vezes. E agradecendo, né? Assim, pela conversa, pela história, canções que marcaram e marcam ainda. Tem aqui o pessoal falando da Avanço. Já pediram tanto que a gente vai fazer o seguinte: vamos encerrar. Hoje de tarde eu tenho o Natan, da Banda e Voz, para conversar. E agradeço aí para todo mundo, quem puder, né, tá assistindo a parte do Natan. Vamos ouvir as histórias do Natan hoje. Com certeza, com certeza. E vamos encerrar então ouvindo aí Avanço. Você toca e até cair aí. Acho que da gente tem 2 minutos, 3 minutos. Enfim, ela vai encerrar com você tocando. Não, acho que aqui não vai dar. Como é que é? Que o alheio mais detesta na igreja o avanço, o nosso avanço, pois sempre tem que ceder seu espaço. Descanso, ele não tem descanso. Por isso não se detenha, caminhe firme, tenha fé que Deus conduz por essa jornada e nunca vai deixar você sobrar. Que Deus sempre espera da igreja progresso, nosso progresso, crescei-vos, multiplicai-vos, sucesso, esse é o nosso sucesso. Por isso não se acanhe, fale de Jesus de noite e dia. Foi ele quem te pôs por cabeça, não deixe de vencer, não deixe de lutar. Com ele nosso inimigo está vencido, mas a gente vai ter que lutar. Com ele nosso mundo está garantido, mas a gente vai ter que conquistar.
pra dar